Então, pessoal, nós vimos até aqui os aspectos do desenvolvimento do método de elementos finitos aplicado no problema mais simples que tem, o problema de barra. Então, é um problema todo uniaxial, então as coisas são fáceis de serem entendidas e tudo, né? Nós fizemos todo o ciclo de conversão das equações diferenciais, quer dizer, da descrição local do problema de equilíbrio, e a aplicação do método dos resíduos ponderados, até que se chegou numa forma que é aquilo que é conhecido como princípio dos trabalhos virtuais. Aquela sequência de operações todas, nós vamos, digamos, até certo ponto, repetir aqui num problema um tanto mais complexo. Não muito mais, mas isso já vai dar uma visão bem melhor das potencialidades do método e como que ele é aplicado em problemas, por exemplo, como esse aqui. Esse problema de transferência de calor, nós vamos, novamente, começar do início, alguns pressupostos, alguns princípios físicos, e vamos deduzir as equações diferenciais que regem o problema de transferência de calor, principalmente condução e envolvendo alguma coisa de convecção também. Então, nós vamos ter essa formulação diferencial e depois nós vamos aplicar todo aquele procedimento até chegar num que nós vamos chamar de princípio variacional. É uma formulação integral que vai permitir que a gente faça o processo de discretização via elementos finitos. Então, aqui nós vamos ver várias analogias entre a parte mecânica e essa parte térmica aqui. Vocês estão ouvindo bem? Sim, senhor. Sim, então tá bom para dizer. Ótimo. Então, vamos começar aqui, digamos, uma revisão daquilo que, com certeza, vocês viram em graduação, talvez não tenham usado muito nos últimos tempos, então vamos dar uma repassada. Veja, qual era o ponto, digamos assim, central quando a gente tinha o problema de mecânica dos sólidos, ali no caso da barra? O cerne da coisa era o equilíbrio estático dinâmico, né? Que poderia ser, que nós representamos em diversas formulações, formulação diferencial, integral, princípio de mínima, etc. Aqui nós podemos dizer que a entidade, o cerne da coisa é também um equilíbrio, podemos dizer assim, ou como o jargão que o pessoal da área usa, é balanço, mas de energia, balanço de energia. É o que é conhecido, então, claro, como primeira lei da termodinâmica, para um sistema, e aí começa uma nomenclatura que é importante que se tenha. Sistema, que é o sistema? Uma coleção, um conjunto delimitado, identificado de massas. A princípio, isso é um sistema. No caso de um sólido, fica de uma maneira bastante simples a identificação do sistema como justamente o volume do corpo, o volume arbitrário, né? Identificado. Então, do ponto de vista geral, se a gente pensa que, primeiro, numa situação uniaxial, e se não temos aplicação de trabalho de forças externas, então nós temos o resumo que a gente pode visualizar da seguinte forma. Se a gente pega aí um elemento diferencial como esse, observa que o elemento é diferencial, dimensões diferenciais. Então isso aqui corresponde a basicamente um ponto, uma partícula material. Então,
nesse diagrama, o balanço de energia vai ser o calor fornecido a essa massa através dessa face aqui, mais o calor gerado internamente, vai ser igual aqui a uma variação da energia interna dessa massa, mais o calor conduzido pelo outro lado. Isso aqui numa situação uniaxial. Esse calor gerado internamente, a gente pode pensar existem alguns procedimentos que vão fazer isso aí. Por exemplo, se você tem uma resistência elétrica aqui, e digamos que esse volume seja um volume finito, finitesimal, não infinitesimal, quer dizer, uma peça, um corpo, e que lá dentro tenha uma bateria e tenha um circuito elétrico. Então, quando aquilo ali for ativado, você vai começar a ter uma corrente elétrica e vai ter, a partir da resistência elétrica, uma liberação de calor. Então, se eu estou considerando essa massa, a massa do corpo, eu posso considerar aquela geração de calor de uma forma tipo uma caixa preta. Simplesmente tem uma geração de calor de tantos joules por segundo, por metro cúbico, em uma certa região. Tá? Então, são maneiras em que você teve um adicionamento de calor aqui dentro, sem que tenha sido através do contorno. Você pode ter um motor a combustão interna aqui, pode ter uma peça de material radioativo aqui que libera continuamente calor. De qualquer forma, do ponto de vista macro, para o corpo, você pode fazer análise considerando que tem uma geração interna de calor, contanto sendo produzido. Isso aqui a gente pode colocar em forma de equacionamento da seguinte forma. Se a gente considerar o calor aqui como um fluxo, né, em potência por metro quadrado de área. Então, esse QX é por unidade de área transversal à direção do fluxo. De tal maneira que QX vezes a área, no caso aqui diferencial desse ponto, você tem uma quantidade de watts aqui, joule por segundo, sendo fornecido. Aí mais a quantidade gerada internamente. A variação da energia interna, em geral, é quantificada a partir de uma grandeza, que é a variação da quantidade de energia interna, e você tem a taxa dessa variação, e aqui o que sai pelo lado direito do nosso diagrama. Então, aqui a gente considera sempre aquela possibilidade de haver um incremento entre o fluxo de entrada e de saída, quer dizer, aqui entra QX, ali sai QX, mais um incremento. Então, nós vamos ter esse termo aqui. Então, se a gente escreve isso, uma coisa que normalmente vai ser feita aqui para facilitar, digamos, a formulação, é considerar que existe, associado a esse calor interno, o calor gerado, ele seja dado por uma quantidade, por unidade de volume, é uma quantidade de energia normalizada. De tal maneira que esse Q pode ser expresso dessa maneira. Aqui dá o volume. Então, quando se faz isso, se você divide
Se a gente volta aqui para essa equação, esse termo aqui, claro, cancela com esse, de maneira bem simples, e os demais estão em termos de volume diferencial, inclusive esse. Então, quando você divide tudo pelo volume diferencial, você passa a ter uma expressão como essa. Observa, essa taxa aqui já está também em termos de volume diferencial. Então, você chega nessa forma aqui da equação diferencial para a primeira lei da termodinâmica, para o caso sem aplicação de trabalho devido às forças externas. Então, tudo isso aqui foi feito para um caso uniaxial. Esse mesmo argumento pode ser estendido facilmente para a situação de fluxo triaxial. Quer dizer, você vai ter um balanço aqui, um calor QY que entra por aqui, um QY mais um delta que sai por ali, etc. Você pode somar tudo que entrou e que saiu aqui. E vai ter no fim você vai encontrar uma expressão nesse tipo aqui. E esses três termos, eles podem ser, claro, colapsados. O que é isso aqui? Isso aqui é o divergente desse vetor fluxo, quer dizer, Qx, Qy, Qz são as componentes cartesianas do vetor fluxo por unidade de área nesse ponto do corpo. Aqui a gente tem que lembrar que todas essas entidades aqui, esse T, observa, essa variação de energia interna, normalmente ela vai ser dada em termos de propriedade material, uma, densidade, outra, calor específico do material, essa taxa aqui e o volume. Então, em particular, essa coisa, o centro aqui são esses dois termos. O C é o quê? Calor específico. É a quantidade de energia que você precisa para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, um volume, uma massa daquele material de 1 quilo. Lembram disso? Isso aí vocês usaram exaustivamente, não em sólidos, mas em ciclos térmicos, em disciplinas de graduação. Então, você tinha lá aquelas propriedades de calor específico do ar, dos fluidos refrigerantes, etc. Então, isso aqui continua também, em forma geral, e vai existir também para sólido. Quanto energia, aqui não é calor, que é energia, você precisa adicionar 1 quilo daquele material para aumentar 1 grau a temperatura dele. Então, aqui está, veja que essas coisas são construídas a partir daqui. Isso aqui está dividido por quilo. Se eu multiplico isso pela densidade, eu passo a ter esse produto, agora, energia por metro cúbico. O metro cúbico vai cancelar aqui o volume. Então, e agora nós temos esse último termo que é justamente isso aqui é por unidade de grau, isso aqui é a variação de temperatura por unidade de tempo. Então, isso aqui vai ter em forma de taxa. As coisas são construídas de uma maneira bastante coerente e razoáveis, certo? Então, aqui, primeiramente, nós vemos que todos os campos aqui, a temperatura, o vetor fluxo de calor, a fonte do calor gerado por unidade de volume, densidade, calor específico, tudo isso aqui, a princípio, depende do ponto dentro do corpo e pode variar no tempo. Algumas situações vão ficar mais particularizadas. Por exemplo, muito comum você considerar que o material seja homogêneo, se for um sólido, né? Se for homogêneo, então essas duas propriedades aqui, elas não variam de ponto a ponto.
essa dependência com o tempo faz isso aqui ser um problema transiente. Você vai ter casos particulares do problema regime permanente, em que esse termo aqui ele é pequeno ao ponto de poder ser desprezado. Então, o problema passa a ser, podemos dizer, estático, tá? Independente do tempo, sem esse primeiro termo aqui. Se vocês lembrarem da disciplina de mecânica dos sólidos, fundamentos de mecânica dos sólidos A, mecânica do contínuo, que vocês fizeram, essa equação aqui, não sei se vocês enxergam, mas ela é bastante análoga à equação do movimento. Não sei se vocês lembram. O que tinha na equação do movimento? A ordem das coisas eram diferentes. Você tinha algo do tipo: não sei se vocês lembram como é que era. Em vez de fluxo de calor, o que a entidade, a grandeza envolvida lá, era o tensor-tensão. Então, ali a gente tinha o gradiente de tensor-tensão. Isso aqui vinha... Bom, tinha uma diferença de sinais aqui. Aí vinha vetor força de corpo. Lembram disso? O termo dependente do tempo, que é o termo de inércia, apareceria lá. Só que aqui, em vez de um escalar temperatura, vem... Opa! O que vinha aqui? Taxa de variação, vetor, velocidade. Vocês lembram disso? Isso aqui é o termo de inércia, isso aqui vai dar aceleração no ponto, vetor aceleração no ponto, força de corpo por unidade de volume, e o gradiente do tensor tensão. Então, as equações são bastante análogas. Começa a ter, claro, diferenças. A grandeza envolvida aqui é um vetor, aqui é um tensor. É isso? Então, são tensores de diferentes postos, diferentes rankings, né? Ali é de rank, aqui é de rank 2 e aqui é o rank 1. Aqui, no caso, você tem um vetor, aqui tem um escalar, que é o campo de temperatura. Aqui, a força de corpo é um vetor e aqui é um escalar, que é para a fonte de calor. Mas existe uma analogia. A analogia segue. O que nós tínhamos para complementar essas três equações aqui? Nós tínhamos os outros dois grandes conjuntos de equações de mecânica dos sólidos. Quais eram os três? Equilíbrio, que está aqui, equilíbrio dinâmico. Havia relações cinemáticas, no caso, deformação e deslocamento, e constitutiva, entre tensão e deformação. Aqui, o que vai ser a relação constitutiva nessa classe de problemas? A gente pode dizer, um exemplo dela, que seria o análogo à lei de Hooke. O que é a lei de Hooke? Uma relação puramente linear entre tensão e deformação, não é isso? Aqui quem faz o papel disso é aquela lei de Fourier, que vai relacionar o fluxo com o gradiente de temperatura. Lembra? A lei de Hooke relaciona a tensão com o quê? Com o gradiente de deformação. Aliás, com o gradiente de deslocamento, isto é, com a deformação. A lei de Fourier, isso aí é uma coisa que vocês viram já desde o ensino médio, como qualquer relação construtiva, ela tem uma fundamentação inteiramente experimental. Então, não é uma dedução. Uma relação construtiva não é deduzida, né? Ela é criada, ela é construída a partir de observação física.
Então, isso aqui vem diretamente daquela verificação que se faz corriqueiramente, aquela história. O calor, digamos, passa do lado quente para o lado frio. Ele passa naturalmente. Então, se a gente tem aqui uma situação unidirecional, eixo X e a temperatura. Você tem uma certa variação de temperatura dessa forma, em que o gradiente da temperatura é positivo, quer dizer, a temperatura cresce junto com x, ao longo de x. Conforme x cresce, a temperatura cresce. Então, o gradiente é positivo. Então, se sabe, experimentalmente, que o fluxo passa das coordenadas do material onde a temperatura é maior para as coordenadas onde a temperatura é menor. Então, o fluxo vai ser o contrário. Isto é, no caso aqui, vai ser o Qx menor que zero. E essa relação aqui vai ser dada através de uma constante de material. Então, em uma dimensão, você tem essa relação linear. Linear como? Porque você tem o fluxo associado linearmente com o gradiente através de uma constante. Essa constante é aquela de condutividade térmica do material em watt por metro por grau Celsius. Em geral, esse fluxo, essa condutividade térmica, ela pode variar de ponto a ponto no material. Significa o material heterogêneo. Se ele for homogêneo, não há essa dependência aqui. Outra coisa que acontece, nós não estamos tratando aqui, mas que é importante que vocês saibam que essa relação ela é famosa, tanto quanto a lei de Hooke, mas ela é apenas a mais simples que há. É isso? Significa que, boa parte das vezes, esse condutividade térmica vai depender da própria temperatura, ele vai ser função da temperatura. Se você pegar, por exemplo, uma tabela simplificada de propriedades do material, que nem as que se obtém em livros de graduação, etc., que servem para fazer os cálculos diretamente assim, você vai ver um valor para o alumínio, outro valor para o aço, outro valor para cada coisa, né? Para plásticos, esse, plástico aquele, para concreto, etc., né? Para cada material de engenharia. No entanto, se você vai para alguma coisa mais detalhada, por exemplo, uma norma para vaso de pressão. Então, se aquele vaso, uma tubulação ou vaso, vai funcionar com uma temperatura além de um certo valor ali, por exemplo, já 200, 300 graus, você já precisa levar em conta essa dependência aí. Então, você tem, por exemplo, na norma da ASME, tabelas que vão dizer, para cada valor de temperatura, dentro de uma certa faixa bem larga, qual o valor a ser usado para condutividade térmica e também para módulos de elasticidade, também para questão de escoamento, etc. E tal. Essas propriedades, geralmente, elas variam bastante com temperatura. Não assim, é claro, na temperatura ambiente, se eu passar de 22 graus para 32 ou para 42, você geralmente não vai levar isso em conta. Mas se ele uma hora vai funcionar em 20 graus, outra hora em 200 graus, isso tem que ser levado em conta. Então, se isso aqui você pode ter uma relação não linear a partir daqui. Tá? Essa era a observação que eu tinha para alertar vocês. Nós vamos continuar aqui com essa relação direta linear. Então, o que acontece? Nós estamos em que ponto? Nós tínhamos reduzido essa forma aqui do balanço de energia.
É isso? Então, você tem aqui, em termos dessa variável, que nós vamos chamar de uma variável secundária. Você lembra, no caso de sólido, você tem o campo de deslocamento, e diferenciando esse deslocamento, você vai chegar em deformações e tensões. Então, a gente pode considerar que o campo primal, ou a variável principal, o primal, é o campo de deslocamento. E deformação e tensão são coisas derivadas daquilo. Então, nós vamos ter variáveis secundárias. Aqui, o análogo segue. O que é variável primal, quer dizer, podemos considerar que é o cerne da coisa, a origem, é o campo de temperatura, ele que define as coisas. É aquele que podemos imaginar que tem uma conceituação muito mais firme, é aquela coisa que quase a gente poderia imaginar que existe mesmo no universo, uma temperatura. As outras coisas, elas são mais ou menos criadas, que nem campo de deformação, campo de tensão, são quase que entidades matemáticas, que se obtém derivando, fazendo gradientes, etc. Tá? Lembro que no caso de deformação, a gente tem várias definições de deformação, várias definições de tensão. Então, é como se elas não existissem mesmo de verdade no mundo. Tá? São criações matemáticas. Então, aqui, a relação que tem sempre entre uma variável primal e alguma outra variável secundária, ela geralmente tem que ser experimental. Tá? Então, o que nós temos a fazer aqui é eliminar esse fluxo usando a relação constitutiva, a lei de Fourier. Quando se faz isso, no caso uniaxial, é simplesmente substituir isso aqui nesse primeiro termo, né? Já que no caso uniaxial isso aqui não existe, esses dois. Seria no primeiro termo em x, você tem isso. Tem esse sinal negativo, então de forma que você passa esse divergente por lá de lá, então fica b mais isso aqui, igual a parcela transiente. Eu não comentei aqui o porquê que tem esse sinal negativo, né? Esse sinal negativo também ele não é deduzido, ele é construído. Ele é colocado aí para que as coisas fiquem coerentes de alguma maneira. Então, o que acontece? Se você tem uma situação em que o gradiente é positivo, igual nessa figura, e se o fluxo você quer que seja positivo, você quer que o fluxo, você quer definir uma entidade que é positiva quando ela está apontando no sentido positivo de x. E como essa constante aqui é sempre positiva, então esse produto aqui vai dar positivo. Então, se esse produto dá positivo, fisicamente, experimentalmente, você sabe que o resultado tem que ser negativo. Aí é por isso que você põe esse menos aqui. Então, você tem uma grandeza que ela é positiva se estiver orientado para lá, mas que se esse gradiente é positivo, aí ela tem que ser negativa. Aí, por isso é colocado esse sinal aqui. Bom, continuando aqui. Eu tinha comentado que, em geral, a condutividade térmica ela depende do ponto e da própria temperatura, mas você pode ter o material homogêneo, então, em que não há a dependência. Não há a dependência em X. E você pode ter o material, você pode ter o material linear, em que aliás, isso aqui depende só de x. Se ele for linear e homogêneo, então não há dependência alguma. Ele é simplesmente uma constante simples, né? Então, tudo isso é para ver o que nós vamos fazer aqui.
Então, se ele for homogêneo, a gente pode tirar esse K fora dessa derivada aqui. Aí passa a aparecer a segunda derivada em x da temperatura. Então, aí a primeira lei fica dessa forma aqui, uniaxial. Muitas vezes é possível dividir tudo isso aqui por K, e aí você tem essa composição de propriedades que muitas vezes é colapsada em uma única propriedade que tem lá suas características, que é tratada muitas vezes como uma entidade única, essa difusibilidade térmica do material, certo? Isso aqui é comum. A passagem para 2D e 3D, então agora vamos pensar do ponto de vista direcional do material, se ele é isotrópico, ortotrópico, anisotrópico. Tá? Então, se a gente começa com o material ortotrópico, e aí, considerando que as direções de ortotropia do material sejam as próprias direções cartesianas x, y, z que você está trabalhando. Correto? Vamos dizer, então, que os eixos x, y, z são justamente os eixos de ortotropia do material. Então, aí, o comportamento em cada direção é independente. Então, o material ortotrópico, você pode representar que a relação na direção x, quer dizer, o fluxo em x vai depender apenas do gradiente em x da temperatura, e com uma propriedade do material num ensaio obtido puramente na direção x. No ensaio, eu aplico um certo gradiente de temperatura conhecido, meço isso aqui e com isso eu vou ter o valor dessa propriedade aqui em x. Em y, as coisas são independentes. O gradiente da temperatura em y só é associado ao fluxo de calor em y. Veja o que significa isso. Se eu tenho um bloco que nem esse aqui, embora não diferencial. Se eu colocar, digamos, 100 graus aqui e 0 graus ali. O que está dito aqui é que só vai ter fluxo nessa direção. Não vai ter fluxo para cá. Uma parte não vai ter um fluxo oblíquo aqui. Digamos que isso aqui fosse 0 graus ou 500 graus, ou que outra temperatura, essas quatro faces laterais, não importaria. Qualquer gradiente aqui que eu aplique, digamos, o fluxo y só vai depender da componente y do gradiente. E isso é a característica do material ortotrópico, nesse caso aqui. Se as direções de ortotropia forem essas três aqui. Certo? Então, nesse caso, a lei de Hooke, a lei de Fourier, vai ficar sintetizada dessa maneira aqui. O vetor, agora, uma matriz, e o vetor gradiente de temperatura, que de forma aberta estão aqui. Isso aqui então vira uma matriz diagonal, e aqui as componentes cartesianas. Isso aqui é representação cartesiana. Bom, agora, alguns casos, né? Se o material é isotrópico, essas três constantes são idênticas. Então, pode-se imaginar de passar a constante para fora vezes uma matriz de identidade. Essa matriz aqui vira identidade vezes um K escalar. Agora, a questão é que você pode ter um material ortotrópico, porém, você está trabalhando com eixos cartesianos que não estão nas direções de ortotropia. Então, é possível a gente fazer rotação nessa relação aqui. Uma rotação de eixos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar dois sistemas de eixos, sistemas cartesianos. Um sistema de ortotropia,
O, X, Y, Z, e um outro sistema inclinado, como uma orientação ortogonal, uma rotação ortogonal. Então, O, X barra, Y barra, Z barra, com a mesma origem ali. Então, vamos dizer que a rotação entre um sistema e o outro seja dada por essa matriz de rotação ortogonal. Então, os dois sistemas são ortogonais. Então, o que nós temos a fazer se nós queremos rotacionar essa relação aqui? Primeiramente, está ela em aberto aqui. Tá? Essa relação aqui eu quero rotacionar. Esses termos aqui nas direções x, y, z. Agora, a relação entre cada vetor desses aqui, isso aqui é um vetor, isso aqui é outro, isso é outro, outro. Então, a rotação de componentes vetoriais é feita diretamente do eixo x para o sistema x barra. Aqui também. Componentes no sistema x, x barra, matriz R. Então, o que eu tenho a fazer? Se eu isolar esse QX aqui... Professor, Oi? professor, aqui é o César. Oi. Deu uma leve caída aqui para mim na internet, mas foi minha internet. Essa rotação de eixos aí, você está falando, é equivalente a uma transformada... É como se fosse aquela transformada de tensão na matricial, é isso que você está fazendo? Exatamente. A diferença é que o tensor, a tensão, é um tensor de segunda ordem. E aqui é um vetor. É como rotacionar componentes do vetor velocidade, do vetor posição, etc. É a mesma matriz R. Essa aqui é aquela mesma lá que se usava para rotacionar tensor, tensão, etc. Ok, professor. Tá? Obrigado. É aquela lá formada pelos cossenos diretores de um sistema e do outro. Então, tá, o que nós vamos fazer? Lembra que essa matriz é ortogonal, significa que a inversa dela é simplesmente a transposta dela. Então, se eu multiplicar isso aqui por R transposto, eu vou ter QX em termos de QX barra. E eu substituo aqui. Então, vai ficar, olha só, eu vou substituir o QX em termos de QX barra. O gradiente X, no sistema X, temos o gradiente em x barra. E apareceu esse R transposto aqui e aqui, por causa dessa ortogonalidade aqui. Eu simplesmente joguei esse R para o lado de cá. Então, aí ficou dessa forma. Se eu pré-multiplico por R, então eu vou ter R vezes R transposto é identidade. E aí fica R, KX, R transposto. Então vai ficar isso aqui. Naturalmente, isso aqui é uma outra matriz de condutividade térmica. Só que agora, nas direções x barra, y barra, z barra. Então, essa relação aqui, da lei de Fourier, tem o mesmo formato original. Só que aqui está no sistema x, aqui no sistema rotacionado, que não é o de ortotropia. Isso aqui não é as direções ortotrópicas. São arbitrárias. Essa relação aqui, em forma aberta, ela fica assim. Os componentes do fluxo nas direções rotacionadas, do gradiente de temperatura, e aqui as componentes da matriz de condutividade térmica. Então, você vê que, mesmo que o material seja ortotrópico, a matriz não é diagonal. Ela é cheia. Embora essa continue sendo uma matriz simétrica, então tem 6 termos aqui, desses 6, apenas 3 são independentes, porque esses 6 termos, eles são provenientes daqueles 3 termos que tem no K ortotrópico, que são esses 3 aqui. Só que também tem os 3 ângulos de rotação entre um sistema e o outro.
correto? Então, você fica com uma relação desse formato aqui. Agora, para a gente levar para a equação da primeira lei da termodinâmica, a gente pode levar isso aqui, abre isso, leva lá na equação e tudo. Lembra como é que era o ponto que a gente tinha chegado? Tínhamos chegado nesse ponto aqui, né? Correto? Então, a questão aqui, num caso geral, é substituir essa expressão aqui nesse termo. Então, vai dar o gradiente desse produto aqui. E aí tem que tocar para frente. Abrir, organizar as coisas como necessário. Os objetivos que a gente tem aqui, que é mais detalhar numa primeira vez esse procedimento, então nós vamos voltar aqui para o material, por exemplo, o material homogêneo e ortotrópico, em que as direções x e y sejam as de ortotropia, quer dizer, nós vamos escrever a relação nas direções ortotrópicas. Então, se ele ainda for heterogêneo, esse K fica aqui dentro. Se for homogêneo, cada um deles vai para fora, e aí você fica nesse formato aqui. Finalmente, se ele for isotrópico, esses 3K são iguais, eles podem ser colocados em evidência aqui, e aí o que sobra fica a soma dessas segundas derivadas aqui, que de fato é o divergente do gradiente da temperatura. Então termina aparecendo esse, se a gente divide tudo por K, vai aparecer o beta do lado direito, difusibilidade, e aí a expressão fica nesse formato aqui. O del aqui, operador laplaciano. Tá? De forma aberta fica desse jeito para o caso estacionário. O caso estacionário, se esse lado direito for nulo ou desprezível. Finalmente, se você não tem fonte de calor, se todo o fluxo é provocado por condições de contorno, então você tem o problema de Laplace, que é simplesmente o laplaciano da temperatura igual a zero. Correto? Então, tudo isso que nós fizemos aqui é análogo. Nós fizemos a formulação matemática do problema, a primeira delas, em forma diferencial, incorporando duas das grandes equações gerais. Balanço, no caso, de energia e relação constitutiva. Certo? Então, nós passamos a encontrar, por exemplo, essa forma final aqui, ela envolve apenas um campo incógnito, que é o campo primal, campo de temperatura, que varia na posição e no tempo. Ou nós poderíamos também ter ficado com um sistema de equações diferenciais. Qual seria o sistema? Um sistema formado por duas equações. A equação do balanço e a relação constitutiva. Então, num sistema desse, você tem o que de incógnitas? O campo de temperatura e o fluxo de calor, sendo que ambos são interrelacionados na equação constitutiva. O sistema de duas equações diferenciais e duas incógnitas. Na realidade, isso aqui, dá para ver que isso aqui corresponde a três equações diferenciais ordinárias, uma em cada componente, em cada direção cartesiana,
e mais três aqui. Então, de fato, são um conjunto aqui com várias incógnitas escalares, funções escalares. Nesse ponto, a gente chegou num marco. Se a gente tivesse há décadas atrás, esse aqui seria o ponto a partir do qual a gente começaria a procurar a solução dos nossos problemas de engenharia. A gente teria que pegar um problema, então geralmente eram aqueles problemas mais simples, um corpo em formato de placa retangular ou circular, ou um cilindro, alguma geometria mais notável dessa, e se aplica condições de contorno, aplica-se o carregamento conhecido, essa fonte aqui, por exemplo, e se tenta resolver a equação diferencial. Certo? O problema de Poisson, problema de Laplace, etc. Correto? O que nós vamos fazer aqui agora é nos dirigir para o lado integral. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser reordenar essas equações, reagrupar. Então, isso gera um enunciado que é conhecido como forma forte do problema. Forma forte é um jargão desses que apareceram nas últimas décadas, do lado matemático, em que se faz uma síntese, como se fosse um enunciado bem compacto, de qual é o problema que está se tratando. Aqui nós particularizamos para o problema estacionário, quer dizer, sem a parte de transiente térmico. Então, ele é um problema estacionário, estático, correto? Definido, e ainda para o caso mais simples, o material homogêneo e linear. Então, fica dessa forma aqui. Então, nesse enunciado, que é a chamada forma forte do problema, esse enunciado ele contém o que é dado, isto é, as funções que são, a priori, conhecidas, contém as características, algumas características dessas funções, e identifica o que é a incógnita que se busca, e se identifica as condições que essa incógnita, essa função incógnita, tem que satisfazer. Então, você veja, por exemplo, para resolver o problema, você tem que ter conhecidos essas funções aqui. Você tem que conhecer o campo de fonte, a função da fonte de calor, e aqui se coloca algumas características dela. É uma função, que podemos dizer, escalar, que é um mapeamento dos pontos de coordenadas que estão num certo domínio, que pode ser um D, 2D, 3D, no conjunto dos números reais. Então, isso aqui vai ser a coordenada x, por exemplo, ou x e y, ou x, y, z, nos reais. Então, isso aqui pode ter aqui 1, 2 ou 3 dimensões. Então, nós estamos tratando aqui de um corpo, que é o domínio. Esse corpo ele é definido pelo contorno, um contorno fechado. E esse contorno ele tem diversas regiões, dependendo daquilo que seja aplicado como condições de contorno. Então, aqui identificamos 3 regiões. Uma região γt, em que nós vamos ter a temperatura dos pontos aqui é prescrita, quer dizer, existe a temperatura que é igual a uma função g, que varia no ponto a ponto ao longo dessa região do contorno. Então, essa função g é conhecida, toda a parte γt. Essa aqui é a parte, então, de condições de contorno chamadas essenciais, ou também chamadas condições de contorno de Dirichlet. Em seguida, nós temos uma parte do contorno, que é essa γq, em que o fluxo de calor, a componente normal do fluxo, é conhecida, é essa função h conhecida. Então, a Q, produto
interno com o vetor normal externo. Isso aqui é um valor que tem que ser conhecido nessa região do contorno aqui. Finalmente, uma outra região, γc, que é onde se prevê convecção. Convecção, aqui ela é incorporada nessa formulação de uma maneira bastante elementar, aquela maneira muito usada em cálculos manuais, em engenharia. É aquela situação em que que é muito mais comum na realidade, em que você não conhece nem a temperatura do corpo nos pontos ali do contorno, e também não conhece qual é o fluxo de calor que passa por ali. Essa, na realidade, é uma situação bastante comum. Então, nesse caso, o que é feito é considerar que existe aqui uma certa região, existe um fluido aqui, que pode estar parado, em movimento, etc., mas que esse fluido ele pode ser aproximado como uma camada. Uma camada que tem a sua, digamos assim, entre aspas, a sua condutividade térmica. Ele precisa de um certo diferencial de temperatura ao longo de uma certa distância daquele fluido para gerar um certo fluxo de calor. Então, se escreve como uma nova relação constitutiva local aqui, considerando que existe uma temperatura em cada ponto desse contorno e existe uma temperatura que se chama aquela temperatura que vocês já devem ter trabalhado, a T infinito, aquela temperatura do fluido a uma distância muito grande dessa superfície aqui. Então, o fluxo de calor aqui seria definido por essa diferença entre T e T infinito. Então, essa diferença T menos T infinito é que vai gerar o fluxo na superfície. Isso vai ser definido por uma constante associada àquele fluido, uma constante de película, como é conhecido. Correto? Em termos de formulação, é bastante simples. É uma situação em que você não conhece nem a temperatura e nem o fluxo. Nenhuma das duas você conhece. Mas você conhece uma relação entre elas. Então, isso aqui vale como algo conhecido. Ambos vão ser obtidos durante a resolução do problema. É o que se chama de uma condição de contorno mista. Tá certo? Então, você passa a ter três funções de contorno, G, H e HC. Bom, vamos nos preparar para obter a formulação integral.